Olá, seja muito bem-vindo. As LCIs, letras de crédito imobiliário, e LCAs, letras de crédito do agronegócio, são investimentos de renda fixa que funcionam de forma semelhante aos CDBs, mas com um diferencial importante. Sabe qual é? O dinheiro investido é direcionado para setores específicos da economia. No caso da LCI, os recursos financiam o mercado imobiliário, incluindo a construção de casas, apartamentos, prédios comerciais e financiamentos habitacionais. Já a LCA destina ao capital do agronegócio, apoiando produtores rurais, logísticas de transporte, armazenamento e comercialização de produtos agrícolas. Dessa forma, o investidor não apenas busca retorno, mas contribui para áreas essenciais que movimentam a economia do país. Quando você aplica em uma LCI ou LCA, está na prática emprestando dinheiro ao banco, assim como ocorre com um CDB. A diferença é que o banco tem a obrigação legal de direcionar esses recursos para setores imobiliário e agrícola. Em troca, o banco paga juros ao investidor pelo uso do dinheiro. Ou seja, você não está apenas rendendo o seu capital, mas ajudando a financiar atividades econômicas relevantes, que geram empregos e movimentam a economia de forma concreta. O emissor das LCIs e LCAs é sempre um banco autorizado pelo Banco Central, que capta recursos junto aos investidores, e aplica esses valores nos setores indicados. O funcionamento é simples. Você escolhe o título, investe seu dinheiro por um período determinado, e recebe o retorno combinado, que pode ser pré-fixado, pós-fixado ou atrelado a um índice como o CDI, por exemplo. Durante o período de aplicação, o dinheiro geralmente não pode ser resgatado antes do vencimento, especialmente em títulos de prazo mais longo. Por isso é importante planejar o investimento de acordo com seus objetivos financeiros. Para visualizar, imagine que você emprestou dinheiro a um amigo. Se ele vai reformar a casa dele, é como uma LCI, por exemplo. Se vai plantar uma safra de soja, se ele é um produtor rural, é como uma LCA. Ele promete devolver o valor acrescido de juros pelo uso do capital. Você sabe exatamente para onde o dinheiro está indo, mas depende do cumprimento do acordo para receber o retorno, Além disso, LCIs e LCAs são investimentos de renda fixa, o que significa que você consegue prever o comportamento esperado do dinheiro, seja com juros fixos, ou atrelados a índices. Diferente de ações ou fundos, os rendimentos tendem a ser mais estáveis, o que traz segurança para investidores iniciantes ou aqueles investidores mais conservadores, Por isso, as LCIs e LCAs são ideais para quem busca rentabilidade acima da poupança, menor risco e, ao mesmo tempo, deseja participar do financiamento, de setores estratégicos da economia. Essa combinação de segurança, direcionamento de recursos e previsibilidade faz desses títulos uma opção sólida para compor uma carteira de renda fixa confiável e eficiente. Um dos grandes diferenciais que torna as LCIs e LCAs tão atraentes é a isenção do imposto de renda. É isso mesmo, do imposto de renda para pessoas físicas, tá? Isso significa que o investidor recebe todo o rendimento do título sem descontos fiscais, aumentando a comparação, aumentando significativamente, o retorno líquido em comparação, por exemplo, com outros investimentos de renda fixa, como CDBs, fundos ou até mesmo a poupança. Esse benefício faz com que esses títulos se destaquem especialmente para quem busca rentabilidade com segurança. Para entender melhor, imagine duas aplicações, uma LCI e um CDB. Ambas oferecem uma taxa de 10% ao ano. No CDB,
O rendimento sofre descontos do imposto de renda, que varia entre 22,5% e 15%, dependendo, claro, do prazo. Portanto, enquanto o CDB entrega menos 10% no bolso do investidor, né? A LCI oferece 100%, ou seja, 100% do rendimento combinado, sem surpresas nenhuma. Essa diferença se torna ainda mais relevante em investimentos de maior valor ou prazos mais longos, porque o imposto sobre juros compostos reduz de forma significativa a rentabilidade final. Esse benefício fiscal também é um incentivo direto para que o investidor participe de setores estratégicos da economia. Ao investir em uma LCI ou LCA, o dinheiro é direcionado respectivamente para o mercado imobiliário ou agronegócio, ajudando a financiar construções, financiamento de imóveis, safras agrícolas e infraestrutura rural, enquanto o investidor recebe o seu retorno líquido completo, né? Ainda tem isso. Uma analogia prática aqui: imagine que você recebe um bônus integral no trabalho, sem nenhum desconto de imposto. Esse valor extra aumenta o seu poder de uso imediatamente, né? Fazendo você sentir o impacto real do ganho. A isenção de imposto de renda nas LCIs e LCAs funciona exatamente assim, aumentando o retorno que vai direto para o bolso do investidor. Outro ponto importante é que a isenção vale apenas para pessoas físicas, tá? Instituições financeiras, empresas ou fundos que investem nesses títulos não têm o mesmo benefício, tornando essa vantagem exclusiva para investidores individuais. Por isso, é especialmente interessante para quem está começando a investir, buscando segurança e rentabilidade ao mesmo tempo. Mesmo com a isenção de impostos, é essencial considerar outros fatores, como prazo, liquidez e banco emissor. A isenção aumenta o rendimento líquido, mas não elimina riscos de resgate antecipado ou períodos em que o dinheiro não pode ser retirado. Em resumo, o benefício fiscal torna LCIs e LCAs uma opção altamente competitiva, porque permite ao investidor ganhar mais, com segurança, né? Claro, enquanto participa do financiamento de setores importantes da economia, combinando então rentabilidade, proteção e previsibilidade em uma aplicação de renda fixa confiável. As LCIs e LCAs oferecem diferentes tipos de rentabilidade, e compreender essas diferenças ajuda o investidor a escolher o melhor título, o mais adequado para os seus objetivos. Basicamente, existem 3 formatos, tá? Pré-fixados, pós-fixados e atrelados a índices de referência, como, por exemplo, o CDI ou a Selic. Cada tipo tem características próprias que impactam diretamente no rendimento, né? E a forma também como o dinheiro trabalha para o investidor. O LCI e LCA pré-fixado tem uma taxa de juros definida no momento da aplicação. Isso significa que o investidor sabe exatamente quanto receberá no vencimento. Por exemplo, se você aplica R$ 10.000 em uma LCI que paga 12% ao ano, ao final já está definido, independentemente das oscilações da economia. Já está lá, você já sabe quanto é. Esse tipo é ideal para quem busca previsibilidade e quer planejar objetivos futuros sem surpresas. É especialmente indicado em cenários em que os juros estão altos, pois travar a taxa pode ser vantajoso. O LCI e LCA pós-fixado acompanha a variação de um índice, geralmente o CDI, que é utilizado, que serve como referência para empréstimos entre os bancos. O CDI tem essa função. Se o CDI sobe, o rendimento do título aumenta. Se cai, o rendimento diminui. Por exemplo, ao investir R$ 10.000 em uma LCA, que paga 100% do CDI, com o CDI a 10% ao ano,
O retorno aproximado será então de 10%. Se o CDI subir para 12%, o rendimento se ajusta automaticamente, mantendo o investimento atualizado com a economia. Algumas LCIs e LCAs são atreladas à Selic, a taxa básica de juros da economia. Esses títulos funcionam de forma parecida com os pós-fixados, ajustando a rentabilidade automaticamente conforme a Selic muda. Essa opção oferece segurança adicional em períodos de alta volatilidade, garantindo que o dinheiro acompanhe a taxa de juros oficial do país. Uma analogia ajuda a visualizar. Imagine que você emprestou dinheiro a um amigo e ele prometeu pagar de duas formas. No pré-fixado, o valor é fixo, como um acordo fechado de antemão, certo? No pós-fixado, o pagamento depende do desempenho de um negócio, aumentando ou diminuindo conforme os resultados, né? Em ambos os casos, você sabe como o dinheiro está trabalhando, mas a forma de remuneração muda, né? Ao comparar com outros investimentos, LCIs e LCAs podem oferecer rentabilidade líquida superior aos CDBs, justamente por conta da isenção do imposto de renda para pessoas físicas. Mesmo quando a taxa nominal é ligeiramente menor, o retorno líquido costuma superar aplicações similares dos CDBs. Em resumo, escolher entre pré-fixado, pós-fixado ou Selic depende do objetivo financeiro, prazo disponível e cenário econômico. Entender essas opções permite ao investidor aproveitar ao máximo o potencial de rentabilidade das LCIs e LCAs, combinando segurança, isenção fiscal e planejamento estratégico do patrimônio. Mesmo sendo investimentos de renda fixa, LCIs e LCAs também possuem riscos, tá? Principalmente relacionados à instituição financeira emissora. Para proteger os investidores, existe o Fundo Garantidor de Crédito, que funciona como uma espécie de rede segura. O FGC garante até R$ 250 mil por CPF por banco, incluindo o valor aplicado mais os rendimentos acumulados. Isso significa que, mesmo que o banco emissor enfrente problemas financeiros, o investidor receberá o valor protegido até esse limite. Essa segurança transforma as LCIs e LCAs em investimentos mais confiáveis, especialmente para quem está começando a investir. Imagine que você emprestou dinheiro a um amigo, mas de repente ele encontra dificuldades financeiras. Ter o FGC é como ter um cofre que garante parte do seu empréstimo de volta, mesmo que algo dê errado. É uma proteção importantíssima, mas não cobre valores acima do limite definido, que é de R$ 250 mil. Outro ponto é que o FGC não protege contra a oscilação de rentabilidade, liquidez ou prazo, nada disso. Ou seja, ele garante que o banco devolva o dinheiro em caso de falência, mas não elimina o risco de precisar vender o título antes do vencimento ou de enfrentar períodos em que o investimento não rende tanto quanto esperado, tá? Além disso, é importante lembrar que o FGC, sobre LCIs, LCAs, CDBs e também LCs e alguns outros produtos bancários, ele cobre alguns, não são todos, tem as exceções também. Para investidores que aplicam valores maiores, a estratégia comum é dividir os investimentos entre diferentes bancos, garantindo a cobertura máxima do FGC e reduzindo o risco de crédito. Essa é uma excelente estratégia. Um exemplo prático aqui. Se você aplica R$ 200 mil em uma LCI de um banco médio e ele enfrenta problemas financeiros, o FGC cobre integralmente, correto? Se você investe R$ 300 mil, apenas 250 mil estão protegidos e o restante fica exposto ao risco do banco.
A presença do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, permite que investidores iniciantes tenham confiança para explorar LCIs e LCAs, sabendo que existe uma rede de proteção. Isso torna o investimento mais seguro, sem abrir mão da rentabilidade. Rentabilidade, aliás, atrativa, né? Especialmente quando comparado aí a outras aplicações de renda fixa tradicionais. Em resumo, o Fundo Garantidor de Crédito é a principal garantia de segurança das LCIs e LCAs. Ele transforma um empréstimo ao banco em uma aplicação protegida, permitindo ao investidor focar na rentabilidade, prazo e objetivo financeiro, sem se preocupar excessivamente com o risco de crédito do banco. Essa combinação de segurança e previsibilidade faz das LCIs e LCAs uma opção sólida para qualquer carteira de renda fixa. Embora as LCIs e LCAs sejam investimentos seguros e isentos de imposto de renda para pessoas físicas, é fundamental entender riscos e cuidados, especialmente relacionados à liquidez e prazo de carência, tá? Esses pontos podem impactar diretamente a experiência do investidor, principalmente quem está começando. O primeiro cuidado é a liquidez. Diferente do Tesouro Selic ou dos CDBs, com liquidez diária, muitas LCIs e LCAs não permitem resgate antes do vencimento. Isso significa que o dinheiro ficará preso por um período determinado. Se surgir uma emergência financeira, o investidor não conseguirá acessar o valor imediatamente, ou poderá ter que esperar datas específicas de resgate definidas pelo banco. É importante avaliar a necessidade de acessar o dinheiro antes de investir. Para ilustrar melhor, imagine que você comprou um ingresso para um show que só acontece daqui a 3 meses, por exemplo. Se de repente você precisar do dinheiro para outro compromisso, não poderá usá-lo antes do evento. Com LCIs e LCAs funciona da mesma forma. O acesso ao dinheiro depende de regras do título e do prazo definido. Outro ponto importante é o prazo de carência, que é o período mínimo durante o qual não pode ser resgatado. Alguns títulos exigem carência de 90, 180 dias ou até mais, dependendo do banco e do tipo de LCI e LCA também. Resgatar antes desse prazo pode ser impossível ou gerar perda de rentabilidade, especialmente em títulos pré-fixados, onde os juros são calculados para o período total, né? Em comparação com CDBs, LCIs e LCAs, apresenta vantagens e limitações. A grande vantagem é a isenção de imposto de renda, que aumenta significativamente o rendimento líquido, tornando-os mais atraentes mesmo com taxas ligeiramente menores. Por outro lado, muitos CDBs oferecem liquidez diária, permitindo resgates imediatos, mas cobram imposto de renda sobre os investimentos, né? Tem o IR no caminho. Dessa forma, a escolha entre um e outro depende do perfil do investidor e também da necessidade de acesso ao dinheiro. Um exemplo prático: se você tem R$ 50 mil para investir e pode deixar o dinheiro aplicado por um ano, uma LCI com carência de 6 meses pode ser mais vantajosa devido à isenção de imposto de renda. Já, se precisar de flexibilidade, um CDB com liquidez diária seria mais adequado, mesmo pagando, né? Um CDB com liquidez diária seria mais adequado, claro, mesmo pagando aí o imposto de renda. Outra analogia é como escolher entre guardar dinheiro em um cofre trancado por um ano com juros maiores ou em uma carteira mais acessível com juros menores. Vai depender dos seus objetivos, não é verdade? Em resumo, LCIs e LCAs são investimentos de renda fixa seguros e atrativos, mas exigem atenção ao prazo e à liquidez. Compreender esses cuidados permite ao investidor alinhar o investimento aos seus objetivos, evitar frustrações e aproveitar ao máximo a rentabilidade oferecida sem abrir mão da segurança proporcionada, claro, pelo FGC e pela isenção do imposto. Pense nisso. Nos vemos na próxima aula.